Uma outra temática, senador Lazier, que tem tomado muita discussão, né, na mídia, entre as entidades, entre os servidores, é a questão do projeto de lei que o senador está levando à frente. E está comigo aqui na bancada, dentre os participantes, o Rafael Scherer. Ele é representante dos servidores do Poder Judiciário Federal, do Sintrajuf. Ele encaminha uma questão para o senador. Bom dia, senador. Rafael, bom dia. Tudo bem? Em relação ao projeto de lei 116, que ataca a estabilidade dos servidores públicos, né, para o ouvinte entender, esse projeto de lei ele é baseado numa avaliação de desempenho. Então, o servidor que tiver 2 avaliações de desempenho consecutivas com uma nota baixa, ele acaba sendo demitido do serviço público. Só que o problema é que essa avaliação de desempenho deveria atender a critérios técnicos. Só que na prática acontece que o amigo do chefe ou aquele que tem a mesma opinião política do chefe pode acabar saindo melhor do que quem não tem, né? Então, para tentar minimizar, eu acho, esse problema, né, o senador criou uma comissão de avaliação no relatório que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que além da chefia imediata, né, teria mais um servidor indicado pelo RH, que é o Recursos Humanos, e também um outro colega sorteado. Só que, na minha visão, o RH está alinhado com as chefias, então vai ser no mínimo 2 contra 1 contra o servidor, ou seja, na minha opinião, essa medida é ineficaz, ela não resolve o problema da perseguição e do assédio, né? Então, aquele servidor que estudou, concursado, ele é demitido para dar lugar a um apadrinhado político ou até um terceirizado, porque isso foi permitido, inclusive, pela reforma trabalhista que o senhor votou a favor. Então, a minha pergunta é a seguinte: será que o problema da má gestão pública, senador, é dos concursados, daqueles servidores que estudaram, ou o problema é dos políticos e os apadrinhados? Bom, Rafael, com toda a minha consideração, a posição que você defende, que é uma posição de defesa do funcionalismo, eu respeito, mas não se trata de um projeto que queira acabar com a estabilidade do funcionário. Esta é uma versão que vem correndo o Brasil só na área do funcionalismo, mas tendo o projeto muito boa aceitação da sociedade, que cria uma espécie de versão distorcida do projeto. Na verdade, o que se está pretendendo são objetivamente 2 coisas. Primeiro, cumprir a Constituição Federal. O artigo 41 da Constituição, que até hoje não foi regulamentado por omissão, negligência do Congresso Nacional, o artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º, diz: haverá avaliações periódicas do desempenho do funcionário estável. Está ali, há 19 anos. 19 anos. Está na Constituição Federal. No governo Fernando Henrique, houve uma tentativa de uma lei complementar, que é o caso. Mas funcionou muito a defesa do espírito de corpo e acabaram engavetando e não aconteceu nada. E agora, neste ano, a senadora sergipana Maria do Carmo Alves entrou com um projeto de lei, o 116, no sentido de regulamentar, de cumprir a lei. E eu fui indicado para ser o relator. Eu li o projeto dela, achei que realmente tinha algumas imperfeições, precisava dar uma melhorada, e a minha melhorada acabou se transformando num onde eu altero a avaliação que ela propunha semestral, eu transformei em avaliação anual. A composição da comissão, na verdade, não era uma comissão, era uma individualidade. O chefe imediato faria a avaliação, a sabatina. Eu transformei num triunvirato, o representante do Departamento de Recursos Humanos daquele setor, de cada setor, um colega de trabalho de mesmo nível e estável a ser sorteado, e o chefe imediato. E o principal, Rafael e ouvintes da Bandeira, que precisa ser bem esclarecido: não há como perseguir um funcionário, porque as alternativas de aprovação
do funcionário examinado são muitas. Primeiro, depois do estágio probatório dos 3 anos, ele passa então a ser efetivo, estável. Sim. E no primeiro ano já, como todos os demais funcionários, passa a ser avaliado, examinado entre 30 de abril e 1º de maio do ano seguinte ao que ele está trabalhando, e responde a uma série de quesitos dos quais ele tomará prévio conhecimento. São 12 quesitos, dos quais são retirados 5, conforme as características do trabalho que ele desempenha. Conhecimento, o relacionamento com os demais funcionários, a capacidade de resolver problemas, enfim, uma série de itens. Sim. Onde ele poderá, inclusive, estar sempre usando a ampla defesa, inclusive acompanhado de advogado, poderá haver reconsideração, poderá haver recurso. E aí, senhores ouvintes, numa escala de 0 a 10, se ele não obtiver uma insignificante nota de 2,9 no final da avaliação, ele terá direito a continuar trabalhando pelo ano seguinte, quando aí ele terá o acompanhamento de um supervisor para se recuperar, para desempenhar bem a função que não desempenhou bem naquele ano. E aí sim, no segundo ano, se de novo, provavelmente com outra comissão avaliadora, se ele não obtiver de novo uma nota acima de 2,9, então em 2 anos de notas tão medíocres, ele é submetido a um processo de exoneração. Senador, o senhor foi relator na Comissão de Constituição e Justiça, né? Só que na nossa visão... Sou relator lá. Fui, sim. Porque agora está outra comissão. Na nossa visão, esse projeto de lei ele é inconstitucional por vício de iniciativa, porque a competência de iniciativa de projeto de lei que trata da estabilidade dos servidores é privativa do presidente da República e foi proposta por uma senadora, Maria do Carmo Alves. Então, nossa opinião ela é inconstitucional e a senadora, no atual mandato, ela não votou em mais de 70% das decisões do Senado, né? Então, aí eu pergunto, qual é a constitucionalidade, né? E qual é a moral, né, que tem essa senadora para estar querendo demitir servidor público? Eu compreendo essa preocupação do funcionalismo. Esse argumento tem sido trazido por representantes como defesa de órgãos, associações, sindicatos do funcionalismo público. Não há inconstitucionalidade. Eu reuni 3 consultores do Senado, reuni no meu gabinete, quando houve a primeira alegação de vício de origem. Foi pacificamente o parecer de que não se trata, porque um artigo da Constituição que manda regulamentar uma lei é atribuição precípua, é uma prerrogativa do Congresso Nacional de regulamentar. Porque o presidente da República não vai... Só concluindo uma frase. Não cabe ao presidente da República regulamentar uma lei que vai ser extensiva ao mais longínquo município dos rincões do Brasil. Isto cabe ao Congresso Nacional. Então é atribuição nossa Senador, de fazer a regulamentação do que está na Constituição.